Você vai ouvir agora uma pregação completa do Spurgeon, aquele que é chamado de príncipe dos pregadores. Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você tem interesse em adquirir essa obra, deixei o link da loja Amazon na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Se inscreve aí para não perder, hein? E me acompanhe também no Instagram, posto muita coisa bacana lá também. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. Sobre tua palavra. Texto base, Lucas 5, verso 5. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Como a obediência simples pode participar do sublime. Pedro recolheu a rede para lançá-la ao mar e com a maior naturalidade possível anunciou: sobre a tua palavra lançarei as redes. Na verdade, estava apelando naquele exato momento e lugar a um dos maiores princípios que vigora entre os seres inteligentes e a maior força que dirige o universo: sobre tua palavra. Grande Deus, sobre tua palavra os serafins voam e os querubins se curvam. Teus anjos excelentes em força cumprem tuas ordens ao ouvir a voz da tua palavra. Sobre tua palavra o espaço e o tempo vieram a existir, bem como todas as outras coisas. Sobre tua palavra eis a causa das causas, o princípio da criação de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmo 33, 6. E por essa palavra a atual constituição deste mundo esférico foi estabelecida em seus pilares. Quando a terra era sem forma e vazia, tua voz, ó Senhor, foi ouvida dizendo: haja luz. Gênesis 1:3. E sobre tua palavra a luz brotou. Sobre a tua palavra o dia e a noite tomaram seus lugares, e sobre a tua palavra as águas se separaram das águas do firmamento do céu. Sobre tua palavra a terra seca apareceu e os mares se recolheram aos seus leitos. Sobre a tua palavra o globo se cobriu de verde e a vida vegetal se iniciou. Sobre a tua palavra surgiram sol, lua e estrelas, para sinais e para estações e para dias e anos. Gênesis 1:14. Sobre tua palavra os seres vivos encheram os mares, o ar e a terra, e o homem enfim apareceu. De tudo isso estamos bastante certos, pois pela fé sabemos que ambos mundos foram forjados pela palavra de Deus. Agindo em conformidade com a palavra do nosso Senhor, sentimos-nos em consonância com todas as forças do universo, percorrendo a trilha principal de toda a existência verdadeira. Não é uma condição sublime, mesmo quando contemplada nos feitos comuns de nossa vida cotidiana? Não só na criação a palavra do Senhor é suprema, mas na providência também seu grandioso poder se manifesta, pois o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Neve e vapor e tempestade são todos o cumprimento de sua palavra. Sua palavra corre veloz. Quando a geada cai e congela o fluxo da vida, o Senhor envia sua palavra e o faz derreter. A natureza se submete e se move à palavra do Senhor. Assim também todas as questões de fato e históricas se apoiam na palavra suprema. Jeová ocupa o centro de todas as coisas. Como Senhor de tudo, ele preside no posto de autoridade máxima, e todos os eventos de todas as eras passam marchando ante a sua palavra e curvados ante seu desejo soberano. Sobre tua palavra, ó Deus, reinos se levantam e impérios florescem. Sobre tua palavra, povos e nações se tornam dominantes e pisam seus semelhantes. Sobre tua palavra, dinastias inteiras são extintas, reinos desmoronam, cidades e países poderosos se transformam em
pó e deserto, e exércitos imensos de homens esvaem como a geada da manhã. Apesar do pecado do homem e da fúria dos demônios, existe um senso sublime em que todas as coisas desde o princípio e mesmo depois que Adão cruzou o portal do Éden até hoje têm acontecido de acordo com o propósito e a vontade do Senhor dos Exércitos. A profecia revela seus oráculos e a história escreve suas páginas sobre tua palavra, ó Senhor. É maravilhoso pensar no pescador da Galileia lançando sua rede em perfeita consonância com todos os arranjos de todas as épocas. Sua rede obedece à lei que regula os planetas. Sua mão executa consciente o que a estrela Arcturo ou a constelação de Órion também fazem sem pensar. O pequeno sino sobre o mar da Galileia retine em harmonia com os carrilhões eternos. Sobre tua palavra, disse Pedro ao obedecer de pronto, repetindo a senha dos mares e das estrelas, dos ventos e do mundo. É glorioso, portanto, estar no mesmo compasso da marcha executada pelos exércitos do Rei dos Reis. Existe outro modo de desenvolver esse pensamento. Sobre tua palavra tem sido a senha de todos os homens bons desde o princípio até hoje. Santos têm agido com base nessas três palavras e nelas descoberto a sua ordem de marcha. Uma arca é construída em terra seca e uma multidão irreverente se reúne ao redor do patriarca grisalho, rindo-se dele. Mas ele não se sente envergonhado, pois erguendo o rosto para os céus diz: construí esta grande embarcação, ó Jeová, sobre a tua palavra. Abraão deixa o lugar de sua infância e a parentela e vai com Sara e alguns poucos familiares para uma terra longínqua, da qual nada sabe, situada lá do outro lado do grande rio Eufrates. Entra em um país de propriedade dos cananeus, no qual perambula como estrangeiro e andarilho todos os dias de sua longa vida. Habita em tendas com Isaque e Jacó. Mas se alguém o critica por haver renunciado aos confortos da vida estável, levanta o rosto tranquilo para os céus e responde com um sorriso, falando ao Todo-Poderoso: sobre tua palavra, Senhor. Sim, até quando o patriarca franze a testa e uma lágrima quente está prestes a forçar passagem entre suas pálpebras, ao erguer a mão com o cutelo para golpear Isaque, se alguém o acusa de assassino ou o considera louco, ele volta o mesmo rosto sereno em direção à majestade do Altíssimo e diz: sobre tua palavra, Senhor. Sobre essa palavra ele volta a embainhar com alegria o cutelo sacrificial com que havia provado sua disposição de ir ao extremo da obediência à palavra do seu Deus. Se eu tivesse de lhe apresentar, enfim, 1000 desses homens fiéis que demonstraram rigorosa obediência à sua fé, em todos os casos eles certamente justificariam seus atos, dizendo que fizeram o que fizeram sobre sua palavra a Deus. Na presença do arrogante faraó, Moisés levantou a vara sobre a tua palavra, ó grande Deus. Não foi em vão que a levantou sobre a palavra de Jeová, para que se abatessem densas e pesadas pragas sobre os filhos de An. Esses homens comprovaram que a palavra de Deus, seja de ameaça, seja de promessa, não retorna vazia, mas cumpre o seu propósito. Vejam Moisés conduzindo o seu povo para fora do Egito, um exército inteiro em seus milhares e milhares. Notem como ele os leva ao Mar Vermelho, onde a natureza os encurrala. Os montes os observam irados de ambos os lados e ouve-se o estrépito dos carros de guerra egípcios logo atrás. Como Moisés pôde ser tolo daquele jeito e conduzir o povo a tal lugar? Não havia sepulturas no Egito para que os tivesse de levar a morrer às margens do Mar Vermelho? A resposta de Moisés é a silenciosa certeza de que agira consonante a palavra de Jeová, e Deus confirma abrindo vasta estrada para a passagem dos seus eleitos. Eles marcham alegres por aquele leito seco e tocando tamborins e dançando na outra margem, cantam hinos de exaltação e louvor ao Senhor que havia triunfado
tão gloriosamente. Tempos seguintes encontramos Josué circundando Jericó, sem atacá-la com arietes, mas apenas com um grande soar de trombetas. O motivo é que Deus assim proferira a ele sua firme palavra. O tempo não me deixa falar de Sansão, Jefté e Baraque, homens que fizeram o que fizeram mediante a palavra de Deus. O Senhor estava com eles. É rebaixar então do sublime para o ridículo falar em Pedro e na rede que ele lança pela lateral do seu pequeno barco? De modo nenhum. Nós é que somos ridículos quando não tornamos nossa vida sublime pela obediência na fé. É tão sublime, com toda a certeza, lançar uma rede quanto construir uma arca, levantar uma vásara ou fazer soar um chifre de carneiro. Se executado obedientemente e com fé, o gesto mais simples da vida pode ser de uma sublime grandiosidade. O brilho da onda que cobre a rede de Pedro pode ser tão sublime para o Senhor quanto a glória do vagalhão do Mar Vermelho ao recuar em toda a sua força. O Deus que enxerga o mundo em uma gota vê maravilhas no menor ato de fé. Eu lhes afirmo, não pensem que ser sublime é questão de quantidade, algo tão mensurável em determinada escala em que 1 quilômetro possa ser considerado sublime e 1 centímetro um absurdo. Não medimos a moralidade e a espiritualidade por meio de réguas e balanças. Os simples atos de pescar sobre a palavra de Cristo relaciona Pedro a todos os principados, poderes e forças que, em todas as épocas, têm conhecido somente uma única lei. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, 9. Nós também teremos comunhão com o sublime se soubermos como ser perfeitamente obedientes à palavra do Senhor. Esta deve ser a norma de todo cristão ao longo da vida. Sobre tua palavra. Ela deverá nos guiar na igreja e no mundo, em nossas crenças espirituais e em nossos atos seculares. Sobre a tua palavra. Gostaria que assim fosse. Ouvimos vanglórias de que a Bíblia e somente a Bíblia é a religião dos protestantes. Isso não passa de basófia. Poucos protestantes poderiam repetir essa afirmação com sinceridade absoluta. Há outros livros pelos quais tem deferência, outras regras, outros guias, além, acima e até mesmo por vezes em oposição à palavra de Deus. Não deveria, é claro, ser assim. O poder da igreja e o poder do indivíduo de agradar a Deus nunca chegarão à plenitude a retornarmos à regra simples e sublime contida nesse texto que estamos estudando sobre tua palavra. Vou martelar tal frase essa manhã tanto quanto Deus me permitir. Sobre tua palavra. É uma norma que tem diversas aplicações. Primeiro, estou de certa forma repetindo para mim mesmo. Ela deve se aplicar à nossa vida cotidiana. Em segundo lugar, deve se aplicar às questões de benefício espiritual. Em terceiro lugar, e aqui serei um pouco mais abrangente, deverá encontrar sua principal aplicação no maior propósito de nossa vida, que é sermos pescadores de homens. Primeiro, sobre tua palavra deve se aplicar a todos os assuntos no nosso dia a dia. Refiro-me, em primeiro lugar, a persistir na atividade normal honesta. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. 1 Coríntios 7, 24. Na crise em que vivemos, muitos homens se sentem como que tentados a jogar tudo para o alto e fugir de suas obrigações, porque trabalham dia e noite seguidamente sem obter o resultado que esperavam. Sombras financeiras têm durado muito tempo sobre todos e não dão mostras de ceder, mas nenhum cristão deve murmurar ou deixar seu posto. Vocês que têm sido induzidos a isso, continuem a ser diligentes em suas tarefas. Continuem produzindo frutos honestos à vista de todos. Prossigam trabalhando com esperança. Digam como Pedro, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, 1.
e vocês conhecem essa verdade muito bem. Saibam que o Senhor jamais abandonará seu povo. Seus melhores esforços por si mesmo não lhe trarão prosperidade. Nem por isso relaxem em seus esforços. Neste instante em que a palavra de Deus para vocês é renunciar a si mesmo, mas serem fortes, cinjam então os lombos de sua mente, sejam equilibrados e permaneçam firmes. Não lance fora seu escudo, não se desfaçam de sua fé e confiança em Deus. Permaneçam firmes em suas fileiras até que mudem os rumos da batalha. Deus os colocou onde vocês estão, portanto não se desloquem até que sua providência diga. Não corram atrás do vento, abram a janela amanhã de manhã e vejam suas bênçãos, sem se deixarem levar pela tristeza ou a uma atitude apressada e inadequada. Digam firmemente: sobre tua palavra, Senhor, lançarei novamente as redes. Se falo, porém, a pessoas que estão sem trabalho no momento, procurando lugar de onde consigam ganhar pão de cada dia para si mesmas e suas famílias, ouçam-me então e ponderem. O homem que não busca prover sua própria casa não se acha debaixo de uma bênção do Evangelho, e a seu respeito dizem as Escrituras que é pior do que o incrédulo e o publicano. É dever de todos nós, portanto, trabalharmos com as nossas próprias mãos naquilo que seja honesto, para que tenhamos com que prover àqueles que dependem de nós, e sempre que possível, ao necessitado. Se depois de percorrer esta cidade até os seus pés se incharem de bolhas, você não conseguiu encontrar nada para fazer, não fique em casa na segunda-feira, mal-humorado e resmungando. Não vão tentar de novo alguma coisa. Aplique o que nos ensina esse texto à sua aprovação e mais uma vez siga em frente cheio de esperança, dizendo como Pedro a Jesus: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Permita que outros vejam que um cristão como você não se deixa levar com facilidade pelo desespero. Não, faça-os verem que, quando o jugo se torna pesado demais, aí mesmo é que o Senhor tem um jeito secreto de fortalecer as costas de seus filhos para suportar qualquer peso. Deixe que o Espírito Santo lhe conceda calma e resolução, e você há de honrar a Deus muito mais com sua feliz perseverança do que os tagarelas com seus belos discursos ou espetáculos exteriores. O dia a dia é o lugar real onde provamos a verdade da piedade e glorificamos nosso Deus, não executando obras extraordinárias, mas sim pela piedade da vida comum que o verdadeiro cristão é conhecido e sua fé é honrada. Sobre a palavra de Deus, aguente firme então até o fim. Confia no Senhor, faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Salmo 37:3 diz a palavra. Pode ser também que você venha se esforçando em sua vida diária para adquirir habilidades que lhe permitam melhorar suas condições e não esteja no momento sendo bem-sucedido nesse empenho. Ou esteja procurando adquirir mais conhecimento para melhor poder cumprir sua atividade ou vocação, mas até agora não tem conseguido prosperar nesse desejo. Não cesse seus esforços. Cristãos jamais devem ficar ociosos. Nosso Senhor Jesus não concordaria em que seus seguidores fossem tão temerosos que, se não alcançasse sucesso da primeira vez, nunca mais o tentariam alcançar. Precisamos ser padrão de todas as virtudes e das graças espirituais. Assim, obedientes à ordem do Senhor, siga trabalhando com a mente e com as mãos e busque nele a bênção. Sobre a tua palavra, lance em sua rede mais uma vez. Quem sabe o Senhor pretenda abençoá-lo muito mais quando, pela provação, esteja apto a receber tão grande bênção. Agora, algo que se aplica especialmente aos que se dedicam ao trabalho árduo de orientação e formação educacional das crianças. Pode ser que com seus próprios filhos você ainda não tenha encontrado sucesso. O menino continua rude e
respondão. A menina ainda não se rendeu de todo docilmente à obediência e à submissão. Pode ser também que você trabalhe na escola dominical ou em uma escola regular, onde procura compartilhar seu conhecimento e moldar as mentes infanto-juvenis de maneira correta, mas tenha se frustrado nessa sua tarefa. Se é esse seu ministério, sua vocação, sua obrigação ensinar, não se deixe de modo algum abater. Permaneça firme em seu posto, como se ouvisse Jesus dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Com sinceridade então, e sobre sua palavra, continue lançando a sua rede. Eu os aconselho, enfim, caros amigos, em todas as coisas em que puserem as mãos, se forem boas, a fazê-lo com todo o seu empenho, se não forem boas, a deixarem de lado e não mais com elas se envolverem. Pode ser que você tenha sido chamado a ensinar verdades morais a esta geração. Quase sempre, em todas as gerações, alguns indivíduos são chamados a realizar reformas e promover o progresso moral e espiritual da humanidade. Já que você sabe e está disposto a amar o próximo como a si mesmo, sempre que tiver a oportunidade, faça isso a todos. Mesmo que venha tentando e agora não haja conseguido ser ouvido como desejaria, não desista de sua intenção. Se é coisa boa o que tem em vista e você é um homem cristão, não permita que digam que você desistiu, teve medo ou ficou envergonhado. Admiro em Palisse não só seu cristianismo, que não se deixava dominar pela perseguição, mas também sua perseverança na produção de sua cerâmica. Seu último centavo e seu último suspiro devem ter sido gastos na descoberta de um novo esmalte ou na produção de uma cor diferente. Gosto muito de conhecer crentes assim. Não gostaria de ver nosso Senhor sendo seguido por um grupo de covardes incapazes de enfrentar as batalhas comuns da vida. Como tais pessoas haveriam de se tornar dignas dos nobres cavaleiros que se embatem contra a maldade espiritual nas regiões celestes? Cabe a nós sermos os mais bravos entre os bravos nas planícies da vida cotidiana, para que quando formos convocados às regiões celestes, onde feitos ainda maiores serão necessários, possamos ir treinados para este nobre serviço. Você tem a impressão de ser pouco apropriado falar sobre essas coisas do púlpito? Não penso assim. Observo como o Antigo Testamento nos relata histórias de ovelhas e rebanhos, campos e colheitas de homens bons. Tudo isso tinha a ver com a fé daquelas pessoas. Observo como a mulher virtuosa de Salomão cuidava bem de sua casa e que temos na Bíblia um livro de provérbios, mais outro chamado Eclesiastes, contendo pouco ensinamento propriamente dito espiritual, mas grande quantidade de bom senso, sadio e prático para a vida. Para mim, fica evidente que o Senhor não quer que a nossa fé fique presa a um banco de igreja, mas sim faça parte de nossa ocupação diária e seja visto em todos os caminhos da nossa vida. O grande princípio do texto de hoje saiu dos lábios de um simples trabalhador, um pescador, e aos que trabalham eu o devolvo. Tem que ver com redes e barcos, com utensílios de trabalho, e com tais coisas comuns é que eu os conecto. Diria ainda a todos que servem o Senhor neste presente mundo mau: em nome de Deus, aquilo que você tenha a fazer, não se deixe abater ou desesperar a ponto de interrompê-lo, mas sim, sobre sua palavra, avance mais uma vez em seus esforços sinceros e, como Pedro diga, lançarei as redes. Número 2. Em questões de benefício espiritual, devemos, sobre a palavra de Deus, lançar a rede mais uma vez. Digo isso em primeiro lugar àqueles que têm comparecido diversas vezes a este tabernáculo com toda a sinceridade, se assim faço bem ao lhe dar crédito, na esperança de encontrar salvação. Vocês têm orado antes do início do sermão para que o Senhor os abençoe. Mas vejam, não entendo vocês muito bem, não consigo discerni-los, porque o caminho da salvação está aberto para vocês nesse exato momento e ele é simples: crê no Senhor Jesus e será salvo.
tu e tua casa. Você não tem mais nada o que esperar, e toda a sua espera torna-se pecado. Se disserem que aguardam a água do tanque ser agitada, eu lhes digo que não há água alguma para agitar, nem anjo algum para fazê-lo. Este tanque já secou há muito tempo. Os anjos não seguem mais para aqueles lados hoje em dia. Nosso Senhor Jesus Cristo praticamente lacrou Betesda quando disse lá ao homem deitado junto dele: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. E é o que ele diz a vocês também. Eu lhes faria então um convite com a maior sinceridade sobre a palavra de Cristo que nos constrange a pregar o evangelho a toda criatura. Creiam e vivam. Lancem a rede mais uma vez e a lancem deste lado. Digam: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9:24. Faça uma oração em voz baixa agora a Jesus, pedindo que Ele os aceite. Submeta-se a Ele e peça-lhe que se torne agora, neste exato momento, seu Salvador. Vocês serão ouvidos. Muitos peixes aguardam para serem pegos na rede da fé. Sobre a palavra do Senhor, lancem a rede. Falarei agora aos demais presentes, aqueles que têm lançado suas redes em vão, talvez sob a forma de oração persistente. Você vem orando pela conversão de um parente ou pedindo alguma outra coisa boa que crê estar de acordo com a vontade de Deus. Depois de longas súplicas geralmente noturnas, pois seu espírito se entristeceu, você se sente tentada a nunca mais apresentar uma petição. É isso, ora, sobre a palavra de Cristo, que ordena aos homens orar sempre e não desfalecer. Sobre a palavra de Cristo diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Lancem sua rede e ore mais uma vez. Não porque as circunstâncias ao seu redor estejam mais favoráveis, mas apenas porque Jesus assim ordena. Continue a orar e quem sabe não será desta vez que você alcançará o sucesso? Ou você tem vasculhado as escrituras em busca de uma promessa adequada para o seu caso e não encontra? Quer se apossar de uma palavra boa de Deus que o anime? Cardumes inteiros desses peixes, no entanto, rondam o seu barco. O mar das escrituras está repleto deles. Peixes de promessas, quero dizer. Ah, mas que pena você não consegue fisgar nenhum deles. Mesmo assim, tente de novo e mais uma vez. Vá para casa, esquadrinhe as escrituras de novo em oração, suplicando ao Espírito Santo que aplique uma porção preciosa ao seu coração, para que você possa, pela fé, desfrutar de sua doçura. Quem sabe hoje ainda você irá concretizar esse seu desejo e receber uma bênção bem maior do que sua mente é capaz de apreender. De tal forma que também no seu caso a rede irá se romper, tal a plenitude da graça alcançada. Pode ser que você venha trabalhando há tempos por uma realização santa. Quer vencer um pecado insistente, exercitar fé mais firme, demonstrar maior zelo e ser mais útil, mas ainda não alcançou o seu desejo. Ora, então já que de acordo com a mente do Senhor você deveria se aperfeiçoar em toda boa obra para fazer a sua vontade, não desista do seu propósito, mas sobre sua palavra lance a rede outra vez. Jamais perca a esperança. Seu temperamento ainda há de ser subjugado. Sua descrença dará lugar à fé santa. Lance a rede e todas as graças poderão ser colhidas para serem suas pelo resto da sua vida. Continue trabalhando sobre a palavra de Cristo pelas melhores coisas e Ele as dará a você. Quem sabe nesse momento você esteja buscando a presença mais próxima de Cristo e uma comunhão mais estreita com Ele. Você pode estar ansiando por uma visão do seu rosto que brilha mais do que a aurora. Você quer ser levado à sua casa de banquetes para poder se saciar do seu imenso amor e por isso tem por vezes chorado em vão. Então chore mais uma vez, mas sobre sua
palavra, pois ele a conclama a se aproximar mais dele. Sua voz de amor o convida a se achegar a ele. Sobre sua palavra, insista, lance sua rede mais uma vez e alegrias indizíveis o aguardam, sobrepujando tudo o que você tem experimentado até agora. Como vemos, existe uma justa aplicação do grande princípio do texto em nosso benefício espiritual. Deus nos ajuda por intermédio do seu gracioso Espírito a seguir em frente dia após dia. Número 3. O grande princípio do nosso texto deve ser aplicado também ao propósito de nossa vida. Qual o propósito da vida de todo cristão? Não é ganhar almas? Glorificar a Deus trazendo outros à fé em Cristo é o grande objetivo de nossa permanência aqui na terra. Senão, já deveríamos ter sido levados a participarmos da harmonia das canções celestiais. Convém a diversas ovelhas perdidas aqui embaixo que permaneçamos na terra até que as tenhamos levado para casa, para o grande pastor e bispo da nossa alma. Ora, o modo com que ganhamos homens para Cristo, ou para usar a metáfora dele, o método como pescamos homens é lançando a rede do Evangelho. Não temos aprendido outro modo de pesca santa. Homens de grande zelo e pouco conhecimento têm tentado inventar formas supostamente mais engenhosas para essa pesca. De minha parte, porém, não creio em nada melhor que lançar a rede do Evangelho, narrando a história do amor de Deus pelos homens em Cristo Jesus. Nenhum outro Evangelho nos foi entregue por Jesus. Tampouco autorizou ele qualquer novo método para torná-lo conhecido. Nosso Senhor nos tem chamado para a obra de proclamar o perdão gratuito por intermédio do seu sangue a todos os que nele creem. Cada crente está autorizado a buscar a conversão de seu próximo. Não podemos tentar salvar nosso irmão do fogo eterno. A Jesus não deve ser agradável o empenho de cada um em libertar seu próximo do castigo da morte eterna. Ele nos tem dito: quem ouve, diga: vem. Apocalipse 22:17. Quem quer que haja aceitado o Evangelho deve convidar outros a virem a Cristo. A palavra do Senhor é nossa garantia para nos apegarmos à única tarefa que nos foi dada, de tornar conhecido o Evangelho. Seria um triste gesto de rebeldia se ficássemos em silêncio ou pregássemos outro Evangelho que não o de Cristo. A palavra do Senhor é uma garantia ao homem que obedece a ela, porque a palavra do Rei é suprema. Eclesiastes 8:4. De que maior autoridade precisaríamos? Dizem alguns, mas você deveria tratar de alguma coisa maior que a simples doutrina elementar da graça e dar ao povo algo mais para estar de acordo com o progresso de nossa época. Não faremos isso enquanto Jesus nos ordenar a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se fizermos o que ele ordena, a responsabilidade sobre a questão deixa de ser nossa. O que quer que advenha disso, estaremos isentos se tivermos obedecido à ordem dele. Ao servo não cabe justificar a mensagem do seu Senhor, mas entregá-la. Isso faz que seja uma alegria pregar, agir sobre tua palavra. Nossa obrigação é fazer o que Cristo nos diz, conforme Cristo nos diz, e fazê-lo de novo, enquanto houver um sopro de vida em nosso corpo. A palavra de ordem nos conclama: pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Nossa justificação para falar de Cristo crucificado e guiar incessantemente os homens a que creiam e vivam está na mesma palavra que levou Pedro a andar sobre o mar e Moisés a tirar água de uma rocha. O resultado dessa pregação faz jus àquele que a ordenou. No fim de tudo, homem nenhum poderá se queixar ao Salvador. Ó Senhor, estabeleceste para teu servo uma tarefa impossível e lhe deste a utilizar um instrumento nem um pouco
tempo próprio a produzir seus objetivos. Pelo contrário, o encerramento de todas as coisas se verá que, para a salvação dos eleitos, nada melhor que nosso Salvador crucificado. E para tornar conhecido esse Salvador crucificado, nada melhor do que a simples proclamação de sua palavra por lábios honestos no poder do Espírito de Deus. A loucura da pregação, 1 Coríntios 1:25, se revela a grande prova da sabedoria de Deus. Irmãos, vocês que ensinam nas escolas, que pregam no púlpito, que distribuem folhetos, que falam face a face com as pessoas, não há nada a temer, pois a sabedoria os eximirá de todas as acusações, justificando-os de seus métodos. Vocês podem ser chamados de loucos hoje por pregarem o Evangelho, mas essa acusação, como a ferrugem em uma espada, se desgastará à medida que usarem a arma nas guerras do Senhor. A pregação da palavra abafa todos os clamores contra si mesma. Aliás, tais clamores se levantam basicamente quando não é pregada. Ninguém chama o Evangelho de decadente onde ele está ativo, cortando a direita e a esquerda como uma grande espada de 2 gumes. Nossa resposta ao clamor contra o fracasso do púlpito é subir nele e pregar com o Espírito Santo enviado do céu. De fato, a palavra de Cristo, pela qual nos dá sua garantia para lançarmos a rede, tem força de ordem e por isso mesmo nos torna culpados se não a obedecermos. Já imaginaram se Simão Pedro tivesse dito: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, e portanto, apesar da tua palavra, não lançarei as redes. Nesse caso, seria culpado de desobediência ao seu Senhor e de blasfêmia contra o Filho de Deus. O que dizer então de meus irmãos cristãos que proclamam serem chamados por Deus e discípulos de Cristo, mas nunca lançam a rede? Então você nada está fazendo pela verdade? Nunca dissemina o Evangelho? Chama a si mesmo de luz do mundo, mas nunca brilha? É um semeador, mas esquece suas sementes no cesto? Será que me estou dirigindo a algum membro dessa igreja que neste aspecto está desperdiçando a sua vida? Quer dizer que o suposto objetivo de sua vida é ser pescador de homens, mas você nunca lança a sua rede, tampouco ajuda a puxar outras redes para a terra firme? Você estará habitando entre nós sob falsa identidade? Zomba de Deus como uma profissão de fé infrutífera e que nunca tenta tornar frutífera? Não tenho poder algum de condená-lo, só espero em Deus que sua própria consciência o faça. Que dizer do homem a quem o Senhor outorga em comissão que ele faça conhecidas as boas novas da salvação das pessoas, da miséria eterna que, no entanto, permanece em pecaminoso silêncio? O grande médico lhe confiou o remédio que cura os doentes, mas você os vê morrer à sua volta sem nunca mencionar a existência de tal medicamento. O grande rei lhe entregou a provisão com que alimentar os famintos, e você tranca a porta da despensa enquanto multidões morrem de fome pelas ruas. Não é um crime que possa muito bem fazer alguém chorar e pedir a Deus por sua causa? O âmago da nossa grande Londres está se tornando cada vez mais pagã, embora nosso Senhor venha entregando cada vez mais o Evangelho nas mãos de sua igreja. Qual será o motivo da indiferença dos santos? Se mantivermos esse Evangelho só para nós, em verdade as gerações vindouras haverão de nos condenar pela maneira cruel como tratamos a nossa posteridade. As gerações que nos sucedem apontarão para a nossa era e dirão: que tipo de homens eram aqueles que tinham a luz e a encerraram em uma lanterna de vidros escuros? Em algum século futuro, quando outros ocuparem essa cidade, percorrerem suas ruas, hão de dizer: maldita seja a memória dos ministros e do povo que fracassaram em sua obrigação, que chegaram ao reino em uma época solene, mas nunca perceberam seu chamado e assim perderam
perderam um fim e o objetivo da própria existência, que sejamos poupados de tamanha calamidade. Sim, temos uma ordem de trabalhar na propagação da verdade de Deus e, mais do que isso, temos um edito do trono, uma ordem peremptória. Ai de nós se não pregarmos as boas novas. Agora, irmãos, essa ordem de Cristo é de tal natureza que se mostrará onipotente para conosco esta manhã, se o nosso coração se prontificar como o de Pedro. O Senhor foi muito poderoso para com Simão Pedro. Vejam bem, o pescador estava tomado de uma grande decepção. Trabalhamos a noite toda. Mesmo assim não duvidou, lançou a rede. Alguns dizem, temos recebido todas as pregações do Evangelho, temos participado de todos os avivamentos, de todos esses eventos, sem resultado algum. Quando isso, ouço muito esse tipo de argumentação, mas onde estão os fatos? Ó pregador, diz alguém, o Senhor sabe que tivemos um grande avivamento não faz muito tempo. Não sei nada disso. Temos visto lampejos de luz aqui e ali, mas em termos comparativos é tão pouco que nada vale. É tão pouco que não vale a pena criarem tanto por sua causa. Todavia, considerando o pouco que tem sido feito nesse sentido, a propagação do Evangelho tem sido até maravilhosa. Pensem na obra do Evangelho hoje em dia. Por exemplo, na Índia, as pessoas dizem que a fé cristã não está propagando-se. Eu digo que está, e de maneira notável, se comparada com o trabalho empreendido e o sacrifício feito. Se você gasta 10 centavos para receber 1000 libras, tem o direito de pedir: quero então 1 milhão. Mas se seu desejo é assim tão exigente, prove quão sincero é com a ação correspondente. Aumente seus investimentos. A colheita é maravilhosa considerando-se a costumeira exiguidade das sementes. Quer mais feixes de trigo? Semeie mais. A igreja tem tido, na verdade, um enorme retorno pelo pouco que vem realizando. Na Inglaterra aconteceram alguns avivamentos parciais, mas em que isso resultou? Vê-se um lampejo de luz em determinado bairro, mas as trevas ainda permanecem soberanas em toda a extensão do país. Os jornais noticiam um grande evento em determinado lugar, mas se dessem os lugares em que não acontece avivamento algum, teríamos uma visão diferente das coisas. Um pequeno canto no alto de uma coluna seria suficiente para contar a boa notícia, enquanto colunas e mais colunas não bastariam para revelar o lado negro da situação. O fato é que a igreja raras vezes tem conhecido um estado de avivamento universal desde o dia de Pentecostes. Acontece um ou outro mover parcial entre os cristãos de vez em quando, mas a massa toda nunca ardeu nem se inflamou na dimensão que a grande causa exige. Ó, que o Senhor incendeie então toda a igreja. Não temos motivo algum para desapontamento. Em proporção ao pequeno esforço empreendido, grandes coisas nos têm advindo. Portanto, voltemos a lançar nossas redes e não digamos mais coisa alguma quanto à noite em que passamos trabalhando. Vejamos agora que a ordem levou a Pedro a superar a sua vontade de descansar. É evidente que ele se sentia exausto quando comentou: trabalhamos a noite toda. Pescar é um trabalho duro, mais ainda quando não se pesca coisa alguma. É natural querer ser liberto de se ter que realizar mais trabalho quando não se foi recompensado anteriormente. Tenho ouvido alguns cristãos dizerem: todo mundo sabe quanto me dediquei à escola dominical anos atrás. Na época eu costumava trabalhar além até do que permitiriam as minhas forças. Sem dúvida que os esforços dessas pessoas foram estupendos em eras passadas no seu zelo juvenil. Mal conseguimos imaginar como seria, pois não sobrou evidência alguma que pudesse colaborar com nosso interesse em saber. Hoje, portanto, se sentem à vontade para levar sua vida cristã com tranquilidade, pois acham não dever mais coisa alguma ao Senhor, ou pelo menos, se devem, não pretendem pagar.
É isso mesmo? Cada um de nós tem direito de dedicar o serviço, mesmo quando seja evidente que jamais deixamos de receber misericórdia das mãos do Senhor. Não temos constrangimento deste fato exposto assim com tanta clareza. Descanse, vá com calma. Sim, em breve, muito em breve, iremos com calma, pois haverá então descanso completo para nós, ao deixarmos nosso corpo numa cova. Agora, porém, enquanto a alma dos homens perece, afrouxar nossos esforços não é nada bom. Não. Pedro, embora esteja resfolegando e suando de cansaço depois de trabalhar a noite toda, precisa voltar para lá, e é o que ele faz. O trabalho noturno não deu em nada, é preciso voltar a trabalhar enquanto é dia também, se você quer pegar peixe. Mas ainda, a ordem de Cristo foi tão suprema que ele não se deixou deter por razões carnais. A razão diria: se você não conseguiu pegar peixe à noite, com certeza tão pouco durante o dia conseguirá. A noite era certamente o melhor período, como o é em muitos lugares, para apanhar peixes no lago de Genezaré. Pois durante o dia, com o sol reluzente iluminando as ondas e permitindo aos peixes enxergarem cada fio da malha da rede, seria pouco provável que normalmente se deixassem capturar. Contudo, quando Cristo ordena, o período mais improvável se torna provável, e até a área menos favorável se torna mais digna de esperança. Se ele diz, vá na mesma hora, sem discutir. Não alegue que faltam 4 meses até que venha a ceifa. João 4:35. Pedro lança a rede de pronto, agindo com sabedoria e em consonância total com a palavra de Cristo. A grande lição para você e eu é a seguinte: façamos como Pedro, lancemos a rede pessoalmente, pois o apóstolo diz: lançarei as redes. Irmão, você não consegue fazer algo por si mesmo com seu próprio coração, lábios e mãos? Irmã, você não é capaz de fazer algo por si mesma com seu próprio espírito gentil? Andei pensando em reunir meia dúzia de amigos para formar um comitê que ajude os pobres à nossa volta. Nada resultará disso. Os pobres não ganharão um prato de sopa ou um naco de pão. Faça-o você mesmo. Mas acho que eu poderia reunir meia dúzia de pessoas para organizarmos uma sociedade. Sim, e depois apresentar soluções e emendas o dia todo e acabar submetendo a votos de aprovação mútua. Verás que é melhor você mesmo começar a agir como Pedro. E mais, é melhor fazê-lo de imediato, pois Pedro lançou as redes com prontidão. Talvez você nunca mais tenha outra oportunidade como essa. Seu zelo pode evaporar e sua vida terminar. Só Pedro, no entanto, lançou as suas redes, e esse é um ponto a lamentar. Se João, Tiago e todos os demais também tivessem lançado suas redes, o resultado teria sido muito melhor. E por quê? Você pergunta. Porque por serem as redes de uma pessoa só, ficaram sobrecarregadas e se romperam. Li algum tempo atrás sobre a pesca da cavala em Brighton. Quando a rede ficava cheia, os peixes presos em suas malhas a deixavam tão pesada que os pescadores não conseguiam erguê-la. E até o barco corria risco de afundar, de forma que muitas vezes tinham de cortar a rede e perder o peixe. Se houvesse ali várias redes e barcos envolvidos na mesma tarefa, talvez conseguissem recolher tanto peixe. O mesmo poderia ter sido feito no caso de Pedro. Do jeito como aconteceu, vários peixes se perderam com o romper de suas redes. Fica a lição: se uma igreja pudesse ser despertada a ponto de cada membro se entregar ao trabalho no poder do Espírito Santo e todos se unirem, quantas almas serão colhidas para Jesus? Multidões de almas se perdem para o bendito Evangelho por causa de nossas redes, que se rompem por não estarmos suficientemente bem preparados para o serviço santo.
Por nos faltar sabedoria, geramos perda por causa do nosso mestre. Os ministros não precisariam se exaurir de tanto trabalhar se cada um e todos na igreja fizessem a sua parte, e um barco não começaria a afundar se os outros barcos participassem da pesca bendita. Irmãos e irmãs, concluo dizendo que, se conseguir realizar alguma coisa esta manhã, com a ajuda do Espírito de Deus, espero que tenha sido prepará-los para aceitar a seguinte lista de afazeres extraída do texto. Servimos a Deus segundo a sua palavra. Orarmos para que nenhum de nós mergulhe no serviço do Senhor como uma rotina, que jamais caiamos na tentação de servi-lo confiados apenas em nossa própria força. Temos de pregar, ensinar e trabalhar em seu nome, porque o ouvimos perfeitamente nos ordenar a assim fazer. Devemos entrar em ação imediatamente a uma palavra sua. Trabalharemos assim com muito mais fé, muito mais zelo e muito mais probabilidade de sucesso. É uma bênção ver Cristo presente em nosso barco enquanto lançamos a rede. Se pudermos ter um vislumbre do seu sorriso de aprovação enquanto nos observa, tenho certeza de que trabalharemos com mais vigor. Precisamos trabalhar em total dependência dele. Não pregar ou ensinar só porque no nosso entendimento seja a coisa mais certa a fazer. Pedro não agiu assim, mas sim porque Jesus proferiu tal palavra. E sua palavra é lei. Você não pode trabalhar com base em uma expectativa de sucesso devido à excelência do seu serviço ou à natureza das pessoas com quem atua, mas tão somente porque Jesus lhe deu sua palavra. Você pode perfeitamente realizar determinada coisa, apesar das críticas que a considerem absurda, se executá-la com toda a fé e confiança, crendo ser certa, simplesmente porque Jesus ordenou realizá-la. Lembro-me de como alguns irmãos costumavam nos falar. Diziam: você prega o evangelho para pecadores mortos, você ordena que se arrependam e creiam. Seria a mesma coisa que sacudir um lenço em cima de um túmulo e mandar um cadáver sair. Exato, falam a verdade. Por outro lado, eu bem que gostaria realmente sacudir um lenço em cima dos túmulos, dos cemitérios e mandar os mortos viverem, se Jesus assim me ordenasse. Esperaria ver o chão do cemitério quebrar por inteiro e os mortos se erguerem de um extremo ao outro se fosse enviado com tal incumbência pelo Senhor. Aceitaria esse encargo com muita alegria. Quanto mais absurdo os homens sábios do nosso tempo entenderem ser o Evangelho, quanto mais demonstrarem que ele é inútil para produzir o resultado desejado, mais insistiremos no velho método de pregar Jesus crucificado. Nossas decisões não devem ser abaladas pelo seu raciocínio. Nunca tiramos o motivo para pregarmos o evangelho da obra em si, mas sim da ordem que nos é dada. Preferimos agir baseados na responsabilidade de Cristo do que na nossa própria. Acho melhor ser um tolo e fazer o que Cristo me diz do que ser um homem mais sábio da escola moderna e desprezar a palavra do Senhor. Prefiro depositar a responsabilidade por minha vida aos pés daquele que me manda viver de acordo com a sua palavra, a buscar um objetivo de vida por mim mesmo e sentir que a responsabilidade disso está depositada unicamente sobre meus próprios ombros. Mantenhamos-nos, portanto, dispostos a estar debaixo das ordens de Cristo, a perseverar nas dificuldades e a recomeçar o seu serviço a partir deste exato momento. Amém. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.